E aí, Ricardo, beleza? Desculpe o atraso aí. O celular cismou de travar logo agora. Aguardar o pessoal chegar, tô 22 minutos atrasado. Tá me ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, fala aí, por favor. Sim, você foi o primeiro a entrar na live. Tá me ouvindo bem? Maravilha. Isso aí, galera. Vai chegando, desculpe o atraso. Celular que deu chute. Deu uma travada aqui. Maravilha, maravilha. Esperar o pessoal chegar aí. Esse atraso deu um probleminha. E aí, mestra, tudo bem? Olá, mestre. Olha, gente, Poxa, me perdoa, tá? Desculpe aí o atraso. nada. O Tecnologia é telefone assim, né? travou de repente. O telefone deu uma travada aqui doida. Sim, tecnologia, né? Tentando dar rasteira na gente, mas é isso mesmo. Caramba, fiquei impressionado. Eu tô aqui já há um tempão trabalhando, Hum, aí tive que reiniciar o celular. Peço sim. desculpa aí a galera que está chegando pelo atraso, né? 24 minutos aí de atraso. Caramba. Uhum. Mas vamos lá, daqui a pouquinho, deixa o pessoal, vamos dar uns 5, 10 minutinhos o pessoal chegar, se a Isso. senhora não se importar. Nada, tranquilo. Show de bola. Tranquilo. Bom Uhum. conversar contigo. Parabéns, ontem lá eu assisti aquele rapaz depois de você falando. Ah, Ali tem um esquema que tem um programinha que pode usar com o Facebook, aí você não precisa sair, pode ficar todo mundo junto. pois é, essa coisa da tecnologia, até o professor Ângelo entrou aí, da TV Capoeira, que estava promovendo ontem, a Uhum. gente se bateu com esse recurso, viu, mestre? Acabou que a gente achou que não É, podia. eu vou passar para você depois, para você passar para ele. Ah, ótimo, Oi, ótimo. Lu, bem-vinda. Eu vou fazer agora mais live pelo Facebook e também pelo YouTube. Ah, Aí vou ótimo. usar o StreamYard. StreamYard é um programa que gratuito você pode botar até 6 pessoas na live, né? E aí, Sim. se for pago, tem mais pessoas. Ah, bacana. Salve, Vivizinha, contramestra princesa. Contramesa Bem-vinda, tá sempre Princesa, minha irmã conosco. querida, que bom tê-la aqui. Essa é uma guerreira. É, de Ela é uma rocha, guerreira. de rocha. Pois é, a gente está dando É. tempo, né, mestre, para chegar aí o pessoal que a gente É, para atrasa chegar em mais um pouquinho, o tudo. pessoal tá chegando, acho que vai ser bacana. Isso. Salve, salve, Vivizinha. Salve, boa tarde, Lu. Lu Borges. Uhum. Vai ser um bate-papo legal. Depois esse vídeo vai ficar salvo e a gente vai poder compartilhar para a galera. Uhum. Bacana. Você está em São Paulo, mestre? É São Paulo que você está? Nada, tô no Rio, tô em Rio. casa. É, Tô em Rio, casa. sim. Sim. Ah, nesse momento tem que estar em casa, né? Salve, mestra Lu. Bem-vinda. Prazer. A gente está em casa. Aí, Ótimo. galera, vamos apertar o coraçãozinho aí para poder, né, agilizar a galera chegando. Aproveitar enquanto a galera está chegando, ó, lembrando aí que eu estou precisando, nós estamos precisando que a Rádio Capoeira tenha 1.000 seguidores lá no YouTube. Vai lá, galera. Rádio Capoeira no Massa. YouTube, né? Se inscreve lá no nosso canal,
porque a gente vai começar a fazer umas lives pelo YouTube também, tá bom? Massa. Dá uma força lá Salve, pra gente. mestra Lugaliza, de Pirapora, Minas Gerais. Está colada aí lá no grupo de mestres e contramestras. É uma companheira bacana tê-la Tá aqui. rolando esse grupo aí agora? Muito legal, viu, Mestre mestre? Ricardo aí do Ilha de Angola, obrigado. Contramestre Lilu Pimenta acabou de chegar na área. Oh, Vamos lá, vamos lá. parceira, parceira. Tá chegando a galera aí legal, muito bom. Toda hora eu tô aqui pedindo desculpa, eu tenho que pedir toda hora. Esse nosso bate-papo vai ser legal, acho que é importante esse tema, né? Galera, a gente vai começar batendo um papo que nós já estamos atrasados e o pessoal vai chegando, né? Pode ser, mestra? Pode, fique à vontade. E aí, Lilu, tudo bem? Primeiro, boa tarde a todas e todas. Queria aqui agradecer o convite da mestra Patrícia, né? Que é a pessoa que tem meu respeito, meu carinho, está sempre pronta aí a ajudar a capoeira, a contribuir com os debates, né? Me atendeu muito bem em 2016 na sua casa quando eu estive aí, né? Já foi 2016, daí com vontade de... foi? Tanto foi tempo 2016, assim? não foi? Gente! Foi 2016. Olha. Foi quando eu estava de férias. Olha quanto tempo já passou, 4 anos, rapidinho. E foi nessa fase aí de abril, maio, né? E aí foi... E já tá me dando até fome, né? Que aquela comida foi tão gostosa. Aquela muquequinha, pois é. Foi muito maneiro. Tem que acabar pra gente comer de novo uma muqueca aqui, né? É verdade, é verdade. Aí teve a mestre Dedé, aquela galera toda, mestre Benivaldo, mestre Caruso, todo mundo lá. Né? Foi muito bacana. Mestre Ferreirinha, mestre Ferreira. E aí foi muito legal, né? Muito, muito maneiro mesmo. Fiquei feliz a beça. Salve, Lilu. Aí, então, a gente agora vai bater esse papinho, né, com você, é uma conversa, não é nada formal, mas eu acho que é uma conversa muito importante, né, porque esse trabalho que você já vem fazendo há tempos, com a capoeira e a psicologia, a gente entende que é importante a nossa comunidade entender, compreender, inclusive fazer os seus cursos, né, porque você tem cursos nessa área, eu acho que é uma forma de... E mais do que tudo agora, com essa questão do isolamento social, a gente precisa ter esse aparato, né, da ciência, o aparato da psicologia. Eu tive conversando com o professor Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, e a gente tratou de capoeira, ciência e liberdade, foi um tema também muito importante. Não sei se é para mim ou se é você aí, mestra, sua imagem não está passando bem aqui para mim. Você está me ouvindo bem? Eu te escuto bem. Você me escuta? Eu estou te escutando super bem. A imagem que para mim não está legal, mas tomara que seja problema meu aqui. E aí, a gente vai conversar hoje com você, né? Que a gente bateu um papo anteriormente sobre isso, né? A questão, né? A capoeira e os aspectos psicológicos em face ao isolamento social. Né? Eu acho que aqui a gente está mais para ouvir hoje a sua contribuição, que sempre é muito rica. Eu gostaria primeiro de deixar você à vontade, se quiser se apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o mestre Paulão Kikongo do Rio de Janeiro, né? Nós criamos em 2012 a Rádio Capoeira, que a gente criou um slogan dizendo que é a rádio que ginga com você. Aí de lá para cá nós criamos outros projetos, criamos a revista Ibamon, que é uma revista que traz alguns textos sobre capoeira e patrimônio cultural afro-brasileiro. Criamos em 2018 a Universidade da Capoeira, que vai ser lançada agora uma plataforma em conjunto aí, em parceria com vários segmentos, né? Então, a gente criamos esse ano o Guia da Capoeira. Na verdade, o guia foi criado ano passado, implementado esse ano, né, em aplicativo. Estamos fazendo um site onde as pessoas podem, mestra, cadastrar os seus trabalhos, né, e ali dar visibilidade ao trabalho que tem, né? É um trabalho que a gente está tentando agregar mais pessoas para poder multiplicar essas ações, né? Então, a gente entende agora que esse momento... Bem-vinda, Ábia, show de bola. Esse momento de isolamento social, isso que você vai trazer para nós vai contribuir muito, principalmente para aquelas pessoas que têm alunos que são crianças, que são adolescentes. Então, com a palavra, a mestra Patrícia. Bom, primeiro queria te agradecer, mestre Paulo Kikongo. É um prazer estar aqui nessa troca com você, né? Espero que seja
espontâneo, informal, que as pessoas também participem. Eu tenho muito respeito e carinho por você, pelo trabalho que você tem feito, de muita produção, né? Oferecendo esse legado aí, essa produção, essa rica produção para a capoeira, que a gente tanto precisa, né? E a Rádio Capoeira é apenas um desses canais aí, né? Que a gente tem acesso, né? Para informações da capoeira. Bom, esse convite eu achei oportuno, mestre, porque, bom, sou Patrícia aqui de Salvador, mestre de capoeira, aluna do mestre Ferreira, do Grupo Urucungo. Iniciei minha trajetória em 1986 e em 2014 eu consegui ver uma aliança entre essas duas formações, né? A capoeira e a psicologia. Né? A partir do que eu escutava os mestres e professores que trabalhavam com criança, eles surpresos, digamos, com a quantidade de crianças que chegavam em escolas ou em espaços onde eles davam aula, crianças com algum tipo de dificuldade, né? Então, a gente começou a pensar e aquilo começou a me intrigar, como é que eu poderia contribuir, né, com essas inquietações. E aí, a partir desse momento, eu pensei nessa formação para essas pessoas que trabalham, que têm essa prática com criança, um espaço de reflexão, né, para a gente ampliar essa lente para a criança, que a criança é um sujeito que está em formação, né, está em desenvolvimento, é diferente de um adulto. Né, como alguns séculos atrás, se entendia a criança como um adulto pequeno. Não tinha muita diferença no lidar, né, o lidar com o adulto e lidar com a criança. Era um adulto em miniatura, digamos. Né? Então, já avançamos muito e a gente também precisa cada vez mais ampliar essa lente e ver que o trato é diferente, a didática é diferente, as crianças que chegam hoje são diferentes do perfil que se chegava há 20 anos, até 15 anos atrás. Então, é um momento muito assim de reflexão. Como se dá o desenvolvimento dessa criança, e quando não acontece dentro do esperado, como lidar com isso. Né? Então, tem sido muito rico. Em 2015 e 2017, esse projeto foi contemplado pelo Capoeira Viva. Iria acontecer agora em 2020, né? Eu ia ampliar um pouco alguns temas, né, dessas discussões, mas isso que nos invadiu, né, invadiu aqui as nossas vidas, impediu do curso esse ano, mas eu imagino que ano que vem a gente possa realizar, porque acaba que ficou um pouco aí, as pessoas ficam nessa expectativa, quando é que vai ter de novo, Patrícia? Virou um ambiente bacana, assim, sabe, de troca e de um falar para o outro das suas experiências. Então, trazendo para esse momento agora, primeiro me preocupa muito as crianças que estão em casa, nesse estado de isolamento social, onde sua rotina foi rompida drasticamente. De um dia para o outro, foi decretado, não pode ir para a escola, não pode visitar a avó, não pode ir na casa do amigo. Então, como isso invade a nossa vida, né? De nós adultos, imagine para uma criança que não tem os recursos que nós temos. E olha que a gente está também passando por um momento muito difícil, assim, subjetivamente, né? Psiquicamente, de enfrentamento a isso. Então, para as crianças, isso é muito mais pesado. Então, o que eu tenho pensado, assim, o quanto o diálogo entre os pais, mães e essas crianças é fundamental. Porque, às vezes, a gente se ocupa tanto com as nossas coisas, muita gente trabalhando em casa, muita gente tendo que sair para trabalhar, ou pessoas que também perderam seus trabalhos e estão em casa, 24 horas com seus filhos, e às vezes se ocupa tanto com essas preocupações que acha que a criança não está entendendo muito, não, ela fica ali no canto dela, não está entendendo, e vamos passando, e é tão importante a gente compartilhar com ela também as nossas preocupações, porque elas percebem como estamos, percebem como os pais e mães estão preocupados, como estamos inseguros, como não temos resposta para muita coisa. Quando é que ela vai voltar para a escola? Não sabemos. Quando ela vai poder visitar a avó? Não sabemos. Quando é que ela vai poder lutar? Então, o não
o não saber nos dá insegurança. Então, para essa criança, o diálogo claro, aberto e sincero é o mais importante nesse momento. Até dizer para ela, não sabemos. Eu não sei, eu também estou preocupada, mas os professores, os cientistas, os médicos estão resolvendo isso, estão tentando resolver. E eu estou aqui, e seja lá quem for, seu pai, sua tia, estamos aqui para cuidar de você. Então, ela precisa sentir que esse ambiente que se restringiu à sua casa lhe dá essa segurança. E também separado o que é conversa de gente grande e conversa de criança. Então, fazer um filtro aí do que a gente passa para elas, né? Não dizer que não fantasiar é grave, sim, está difícil, sim, mas não vamos esconder e também não vamos fantasiar dizendo que nada está acontecendo. Então, isso dá segurança para a criança, tá? Importante também acolher os seus medos. Então, se a gente observar alguns sinais que essas crianças apresentam nesse momento, é importante acolher, dizer que você está atento a ela. O que é que está acontecendo? Então, que sinais podem aparecer? Né? Pode acontecer dificuldade no dormir, dificuldade na alimentação, alguns comportamentos, dependendo da faixa etária, podem retroceder. Então, crianças que já estavam acostumadas a dormir na sua cama, no seu quarto, podem voltar a solicitar a querer dormir com os pais, né? Uso de mamadeira, enfim. Então, a gente precisa estar atento a essas mudanças e acolher, dizer o quanto está difícil para ela, né? Mas que vai passar, vai passar. Não sabemos quando, mas vai passar, né? Então, eu escuto muitos pais dizendo que as crianças estão muito agitadas. O corpo dizendo, falando para a gente de que algo precisa ser acolhido aí com essa criança, né? Uma criança que estava acostumada a ir na escola, a correr, brincar, de repente se restringe a um espaço de uma sala e 2 quartos, uma sala e 1 quarto, né? Então, a tendência do adulto, que já está preocupado, já está ansioso também, diante dessa situação, é reclamar, achar que ela está insuportável, é querer botar de castigo. E isso não resolve. Não resolve. Ela vai ficar mais ansiosa ainda. Então, é acolher dentro do possível, né? Sempre o acolhimento é o melhor caminho. Escutar o que a criança tem para dizer. Seja o que for, mas precisa escutar e acolher e considerar o que ela está trazendo, né? E não, às vezes, os pais até têm dificuldade de escutar o que a criança traz de mais duro. É tentar fantasiar. Não é isso, não. Veja bem. Não, é isso sim. O que ela está sentindo é isso sim. Ela está com medo de morrer, ela está com medo que a mãe morra, ela está com medo que o pai morra, que a avó morra, que ela não tá vendo. A criança é muito no concreto, né? Então, são esses sinais que a gente precisa estar atento. E outra coisa, o brincar, ele é constitutivo para a criança, é fundamental. Então, esse espaço, né, precisa ser flexibilizado para promover esse espaço de brincar para a criança, né? Então, talvez as regras são fundamentais, uma rotina é fundamental, mas tentar também não ser tão rígido. Porque nesse momento o que queremos é passar por isso minimamente bem, com a saúde mental, né? Preservar a nossa saúde mental. Então, não vamos enrijecer essas regras, né? Vamos flexibilizar o que for possível, ampliar esse espaço do brincar, sabe? Porque um dia ou outro não deixar que ela pegue os lençóis e transforme determinado ambiente da casa numa cabana, numa casinha, sabe? Porque com esses recursos é que ela vai estar elaborando o que ela está sentindo. Brincar de médico, brincar de hospital, brincar de
com o coronavírus. É através do brincar que a criança elabora a sua dor. Então, às vezes, os pais ficam muito preocupados de manter a rotina que a criança tinha. Mas tudo que a gente não está tendo é o que a gente tinha antes. É uma nova vida. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não levar mais uma atenção para o filho ou para a filha. Então, o brincar, nesse momento, é fundamental. O acesso à tecnologia, né, que os pais estão muito ansiosos e preocupados, que limite é esse? É outro fator que a gente também tem que cuidar, mas também tem que flexibilizar. Porque é nesse recurso que eles estão tendo contato com os amigos, que eles estão tendo contato com os parentes, com a escola. Então, ver se está trazendo algum dano para ele. Né? Que realmente o uso excessivo, a gente sabe que gera uma ansiedade, gera uma agitação. Então, também está atento a isso. Mas não ser tão radical como antes. Que tem famílias que só deixavam a criança ter acesso no final de semana. Mas agora a gente está em outro momento. Nada é como antes. Mestre, assim, primeiro agradecer a presença aí do mestre Perninha, do Rio Grande do Norte, está conosco aí, do Sombra, lá de Brusque, Santa Catarina, que acabou de chegar. Assim, a gente percebe que tem muitos capoeiristas, né, que trabalham com crianças, né, e eu penso que esse momento em que a criança, né, ela está sem possibilidade de fazer capoeira, isso também influencia muito no seu comportamento dentro de casa, né, porque ela está lá numa agitação do jogo, da brincadeira, né, e qual a orientação, assim, né, porque a gente está vendo aí que na internet está tendo muita live de aulas online para adulto, né, mas eu ainda não percebi, assim, aulas online, por exemplo, especificamente por criança. E percebo também que isso dificulta um pouco mais, mesmo porque determinadas crianças dependem do pai e da mãe para estar nessas ações, né, online, inclusive, né, porque a gente sabe que o processo da internet é um processo complicado. Sem contar que muitas das comunidades que a gente trabalha, crianças e adolescentes não têm acesso nem ao computador, e nem à internet, nem ao celular. Né? Então, qual seria, assim, uma orientação que a senhora poderia dar, alguma dica, né, dentro desse processo, que pudesse ajudar a diminuir, né, esses percalços, porque essas crianças e adolescentes passam, né? Hoje, que é um dia 18, dia marcante, né? É o Dia Nacional aí contra a violência, né? Sexual, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Acho que é um dia engraçado que a gente marcou essa live, eu nem estava me referindo muito a essa data, não me liguei. Acho que a gente marcou essa live numa data corretíssima, né? Tá vendo? Esse debate é um debate importante. Eu também não me dei conta, viu, mestre? Uma falha minha, eu também não me dei conta. Então tá com você para dar conta. Aí eu acabei lembrando porque eu tive que fazer uma arte aqui para uma cliente, aí ela me pediu justamente uma arte sobre isso. E aí, porque para a gente a nossa luta com criança e adolescente é todo dia, e às vezes essas datas passam despercebidas. Então, qual a contribuição ou assim, a orientação que a senhora daria nesse sentido para os profissionais da capoeira, para as professoras, para os professores, mestres e mestras, contramestres, mestrandos, trainees, né? As orientações assim, ou dicas, né? Nesse momento que a gente está de isolamento social e que essas crianças estão tendo dificuldade de ter acesso ao ensino-aprendizado da capoeira. Sim. Eu acho que uma recomendação, eu tenho visto muitas aulas assim dos professores com professoras, com os alunos, e cada vez eu vejo mais assim os recursos bem lúdicos, bem de aproximação com a criança. Isso é genial. O que eu poderia agregar a isso que já estão fazendo é tentar, porque como eu falei, essa ruptura foi muito brusca. Então, para a criança, de uma hora para outra, ela deixou de ver esse professor. Ela parou de ver. Algumas escolas já estão usando esse recurso, mas eu imagino que outras ainda não. Umas usam online, né, que aí pode ter uma interação maior, outras fazem os vídeos e mandam os vídeos, né? Então, para esse professor, precisa ter isso em mente, que foi uma ruptura muito abrupta. Então, ele ou ela precisa ter essa comunicação direta, né? Para que quem está escutando e vendo aquele vídeo se sinta próximo daquele professor. E até retomar isso. Salve, mestre Etienne. Desculpa, mestra. Nada.
retomar isso, de que tá difícil, de que a última vez que vocês se viram tem 2 meses, ou 1 mês, sei lá, de que isso vai passar, que em breve estarão juntos, antes de começar a fazer os movimentos da capoeira, de começar a prática mesmo, de fazer esse acolhimento, sabe? De fazer essa... Tipo assim, eu sei o que você está sentindo, eu também estou sentindo isso, eu também estou com saudade, né? A gente deixou de se ver de uma hora para outra, mas semanalmente a gente vai estar aqui, a gente vai se encontrar uma vez por semana, sabe? Então, precisa dessa aproximação para além da prática e dos movimentos da capoeira, né? Explorar ainda mais a musicalidade, que eu acho que aproxima mais ainda. E para esses que não têm esse recurso, mestre, eu fico pensando, eu acho que é uma coisa assim muito difícil, mas se a gente tiver acesso, né, a alguns telefones dessas famílias, por que não ligar diretamente? Um alô que seja, sabe? Deixa eu falar aí com fulano, e para ele escutar sua voz, para ele ter saber que você pensou nele, que vocês estão ligados ainda, que em breve vocês vão se ver, sabe? Acho que o mais importante é não romper esse vínculo, é manter uma conexão de uma forma ou de outra. E fico pensando também, mestre, como esses professores, professoras, mestres, como eles estão nesse momento, né? Que também estão apreensivos. Como é que vai ficar esse trabalho? Como é que vai ficar esse emprego? Vai manter na mesma condição? Como é que vai ser essa volta? Sabe? Então, eles e elas também estão muito preocupados e apreensivos. Então, às vezes, tem que passar por cima disso para fazer uma boa aula. Então, é duro. A gente que, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e todas aí, mestre Atênio do Espírito Santo, mestre Ciência também que chegou aí conosco. Eu acho que esse momento realmente é um momento que ele, para nós que trabalhamos com o corpo, que trabalhamos a bilateralidade, trabalhamos equilíbrio, trabalhamos a oralidade, né, vamos dar seus valores civilizatórios afro-brasileiros, oralidade, corporeidade, musicalidade, né, o axé, a energia, né, a força vital, a gente que trabalha com esses conceitos que traz na africanidade, né, trabalha a roda, trabalha a circularidade, e no momento que a gente não pode estar fazendo todo esse conjunto de ações que agregam vários valores, não só culturais, educacionais, né, todos eles trazendo um quê de muita emoção nesse processo, né, porque quando você canta uma ladainha, canta uma chula, um corrido, tem um quê de emoção naquilo ali, e no momento que você fica impedido, né, de sentir no corpo a corpo, no tete a tete, essas vibrações, né, porque a roda de capoeira é tipo uma mandala, né, ela tem várias energias ali positivas, às vezes umas energias também que são negativas, mas ela está ali vibrando, está dentro de um ciclo, aquela energia está circulando, e quando você, de repente, vem uma pandemia, né, no mundo todo, e aí a capoeira em mais de 160 países, não vai impactando a capoeira só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente nos países da Europa, na América também, como os Estados Unidos hoje é um dos maiores países com acentuadas contaminações por Covid-19, e aí olha só como isso impacta realmente também, não só para crianças e adolescentes, e também na cabeça dos profissionais, porque tem várias questões, né? Primeiro, porque também muitos dos nossos profissionais sobrevivem e vivem da e para a capoeira, né? Aí, e às vezes não tem um emprego fixo relacionado à capoeira, né? A capoeira é mais um trabalho, ou então ele trabalha apenas com a capoeira. Então isso impacta também psicologicamente nesse profissional, né? E esse profissional muitas das vezes também tem criança e adolescente em casa, seus filhos, seus sobrinhos, seus afilhados, e por ter impacto também no seu processo financeiro, nós acreditamos que ele também vai ser impactado psicologicamente nesse processo, né? E aí eu acho que o que a senhora traz de fazer uma ligação, buscar outras vias de se, né, um apoio solidário, uma contribuição solidária, né? Ou para aqueles que podem ter um contato mais próximo, mas desde que fique, né, 2 metros de distância, né, com as suas máscaras e tudo mais.
Então, eu penso que essas questões que nós estamos vivendo hoje, mestra Patrícia, aí eu querendo fazer uma troca com a senhora, são momentos que eu acho que a capoeira, né, nós capoeiristas, nós homens e mulheres capoeiristas, eu acho que a capoeira, desse momento do Covid para frente, a capoeira vai ter uma nova história, né, sendo recontada, reconstruída, porque eu vi ontem uma alta autoridade da Organização Mundial de Saúde dizendo que provavelmente esse vírus vai ser como o vírus da AIDS, né, ele vai estar sempre por aí, né? E no Brasil, né, a gente sabe que as ações de saúde estão aquém do desejável, e correndo o risco do nosso país está em primeiro lugar aí daqui a pouquinho, né, nas questões do que tangem a contaminação por Covid-19, a capoeira, de sobremaneira, vai ser atacada, porque vai ser prejudicada, né, nós capoeiristas também, porque a gente está na maioria das comunidades desse país, né, a capoeira está lá fazendo o seu trabalho voluntário, ou trabalho com alguma ONG, ou com apoio de algum governo, né, em alguma ação social, né. Eu estava vendo, conversando, eu já vou passar para a senhora, só para concluir meu raciocínio. Estava conversando com o contramestre Biriba, né, de Roraima, que está fazendo um trabalho excelente lá, o presidente da federação lá, aí faz uma ação bacana junto à Salvaguarda da Capoeira. Eles tinham um edital agora do IFAM, que era para fazer uma ação presencial. Aí eles conseguiram convencer o IFAM para fazer uma ação online, né? Então, aqueles mestres que seriam ajudados financeiramente para dar uma atividade presencial, agora estão sendo ajudados financeiramente para dar uma ajuda, para receber uma ajuda online, para fazer uma aula online, uma consultoria. Muito bacana isso. Aí tem outra ação que alguém me disse, né, sobre transformou o recurso que era da salvaguarda, foi o mestre Cabedeiro da Paraíba, conseguiu pegar alguns recursos que eram da salvaguarda e da cesta básica para os capoeiristas. Quer dizer, então, são vários processos que estão acontecendo, mas isso psicologicamente, isso afeta as pessoas, né? Uhum. Aqui no Rio de Janeiro, eu lembro um mestre que já é falecido, uma vez eu fiquei sabendo que ele estava com problema, não tinha condição de estar nem comprando comida, aí eu fui lá no Banco Sesc Rio de Alimentos, consegui muito alimento para ele, e mandei levar, né? Aí ele falou para mim assim, mestre, eu não quero alimento, eu quero dignidade, né? Eu quero ter o meu dinheiro, o meu salário para poder comprar o recurso que eu precisar. E aí, mestra, eu acho que a senhora também poderia, de repente, falar para nós, né, como a gente que é profissional da capoeira vai conseguir. Já está passando aqui um pessoal que passa aqui todo dia nessa hora na minha rua, fica um barulho imenso. Deixa eu acabar de passar para eu concluir. Assim, como é que a senhora poderia contribuir também, né, dar alguma dica para nós que somos profissionais da capoeira, né, de como tentar diminuir esse sufoco, não sei se seria a palavra correta, de todo esse processo que provavelmente a gente vai viver por alguns meses ainda. Eu, assim, particularmente, acho que 2020 para nós já está muito perdido, né, nesse sentido. Uhum. Eu acho que a palavra é essa mesma, viu, mestre? É sufoco. Sufoco. Às vezes a gente não consegue nem nomear, né? Às vezes até faltam palavras para a gente conseguir nomear isso que a gente sente, que a gente está vivendo. Então, em se tratando de capoeira, é uma coisa que a gente tem trocado muito, as camaradas, as companheiras e companheiros da capoeira, é esse cuidado com os nossos mestres e nossas mestras, né? Porque a cultura popular é que vai ser mais um dos segmentos que vai ser mais afetado, né, com essa devastação. Então, a gente precisa chegar junto dessas pessoas, junto no sentido, né, não junto, infelizmente, mas de manter um contato, de se preocupar, cuidar, como você falou, essa coisa da dignidade. Quantas pessoas, quantos mestres e mestres iam viajar agora no meio do ano, né? E é isso realmente que muitas pessoas vivem dessas viagens, dos cursos. Aqui na Bahia, na Salvaguarda, eu faço parte da Salvaguarda, assim como a Contramestra Princesa, que está agora aqui da Bahia, a Contramestra Lilu, Contramestra Princesa, dentre outras mulheres e homens. Então, a gente sempre está se debatendo, né, com essas questões, essas preocupações, né? E você está me escutando bem?
Estou escutando, deu uma falhada, mas voltou. Tá. É bom escutar que em outros estados vocês conseguiram transformar esse recurso do IFAM, da salvaguarda, para um benefício mais direto desses mestres e mestres. Porque a gente está também aqui nessa luta, tá? Mas é bom de saber que já existem essas experiências para a gente ver que é possível, né? Então, eu acho que é acolher, né, essas pessoas, estar próximo, saber como é que está a condição, tá? Enfim, a gente fez uma ação agora da salvaguarda, que foi um vídeo, acho que até o senhor teve acesso, né, que eu acho que a gente precisa se dar conta da nossa responsabilidade social, como capoeirista, né, de que a gente é responsável pelo outro, pela gente e pelo outro. Então, nós fizemos um vídeo com alguns capoeiristas, mandando essa mensagem bem clara e objetiva: fique em casa, se cuide do outro. Então, a gente precisa fazer essas mensagens que são mais eficazes, assim, a curto prazo, para chegar na ponta. Porque eu acho que esse momento de coronavírus veio para potencializar aquilo que já estava, né, mestre? Da divisão, né, como se fossem dos dois lados aí que a gente vive, né? Um lado, pessoas que estão negando isso, que acham que não existe, né, se identificando totalmente com o discurso que vem, né, do governo federal. Então, não respeitando o risco da morte, porque a morte está aí rondando cada um. Então, a mensagem é a gente sobreviver, cuidar da gente, cuidar do outro, né, para sobreviver, passar por isso vivo. E acho que algumas pessoas ainda não se deram conta. E, por outro lado, outro grupo que já tem esse perfil mais solidário, né, de se aproximar do outro, de pensar no outro, de pensar no coletivo, não tem mais espaço para a gente pensar no individual. Eu acho que a gente vai voltar com isso numa maior escala, sabe? Que a gente precisa pensar no coletivo. Então, o aspecto psicológico que eu penso, mestre, como nós fomos invadidos por esse baque aí, desse vírus invadindo as nossas vidas, não teve uma preparação, ninguém se preparou, foi de uma hora para outra. Então, como isso afeta, né, a nossa saúde mental, né? Como os medos que já estavam ali guardados, e a gente, nesse ritmo louco de trabalho, a gente tenta não pensar, mas agora não tem como pensar, isso vem e ocupa a nossa cabeça. E aí a gente não dorme, aí a gente fica ansioso, algumas pessoas entrando nesse quadro de depressão, que já é um problema de saúde mental, de saúde pública, né, na nossa realidade, a questão da depressão. Então, esse momento agora é um risco para a pessoa entrar nesse caminho. Então, o capoeirista que já tem essas preocupações todas, né, de talvez não conseguir voltar para o trabalho, de não conseguir prover, né, o alimento ali, né, o dia a dia para a sua família, né? Então, todos temos esse risco de entrar, né, nesse quadro de ansiedade, né, e de depressão, porque é o medo da morte, né, mestre? É o medo da morte, a gente se deparar. É verdade. A gente, aqui na minha rua, teve dois óbitos, né? E aí eu tô, assim, isso me chocou, né? Primeiro que um deles, apesar de ter sido da mesma casa, mas o mais idoso era muito meu amigo, né? E eu não pude nem no enterro, entendeu? Olha só como é que é um baque, uma coisa dessa. Hã? Aí tivemos aqui no Rio de Janeiro um mestre de capoeira, uma aluna de um outro grupo amigo nosso, né, aluna do Mestre Aranha. Nesse momento, o irmão do meu pai está internado. Né? Então, são questões que nos afligem, né? Eu queria, assim, mestre Patrícia, perguntar ao pessoal que nos ouve se alguém queria mandar alguma pergunta para a senhora, entendeu? O pessoal aí fica à vontade. Contra a mestra Lilu tinha me falado que ia fazer perguntas hoje. Então, está na hora, contra a mestra Lilu. O mestre Etienne trouxe um debate muito interessante, né?
que foi a questão da dependência química no meio da capoeira, né? Ele está aí fazendo um debate muito interessante sobre isso também em algumas lives, né? Que eu acho que esse isolamento social acaba também levando a isso em algum momento para aquelas pessoas que de repente não é dependente químico ou que seja que de repente estava em tratamento ou saindo ou já tivesse saído, isso também pode, de repente pode impactar psicologicamente na cabeça dessas pessoas. Sim, sim. Tudo fica potencializado, né, mestre? Não só o uso, né, de substâncias químicas, mas a violência que a gente tem visto tanto, né, nas redes sociais, o governo fazendo essa campanha para estarmos atentos, né, a mulheres, crianças, idosos que sofrem violência, né, doméstica nesse momento, que estão 24 horas com o agressor ali. Né? Então, isso é muito grave, é muito grave. Então, famílias que o casal não está numa boa relação, mas que no dia a dia cada um vai trabalhar as suas 10, 12 horas por dia, 8 horas, se encontram só para dormir, agora são 24 horas juntos. Né? Então, isso é muito grave. Né? A intolerância com as crianças, a intolerância com o idoso. Né? Então, isso tudo fica muito potencializado. Então, tem campanhas com telefones onde as pessoas podem ligar, podem denunciar, não só quem está sofrendo ali, mas um vizinho, alguém que sabe dessa situação. Acho que a gente precisa estar mais atento a essas coisas. Com relação à capoeira, mestre, a capoeira ela é incrível porque ela nos dá tantos recursos, né? Principalmente nesse momento, a gente vê muitas lives, as pessoas treinando, tocando, cantando, mas eu fico pensando, como você falou, né? É uma cultura de matriz africana, onde a relação com o outro é o que dá o norte, e de repente a gente perdeu esse outro próximo, né? Ali a roda, né? Aquela simbologia da roda, do jogo com o outro. A gente está fazendo agora movimentos sozinhos, estamos sozinhos e sozinhas fazendo nossos movimentos, nossos treinos, nossos toques estão, nossos birimbaus estão solitários, né? Então eu fico muito pensando como vai estar a capoeira quando isso, né? Quando a poeira baixar, o que é que fica, né? Como é que vai ser essa roda? Como é que tudo vai ser muito gradativo, não é? Acabou hoje, amanhã estaremos numa roda, se abraçando e jogando. Não sei, não sei, né? A capoeira na roda de capoeira tem um processo todo ali de interação, de uma troca entre um jogador e outro, entre uma jogadora e outra. E aí essa relação não está acontecendo nesse momento, né? Então isso traz uma certa dificuldade. Eu penso que a capoeira, por ter várias ações voltadas inclusive para terapia, né? Você vê aí o Preto Malvino agora também fazendo, né, várias ações aí com a sua biocapoeira, trazendo várias possibilidades de utilização da capoeira, né? Então a gente percebe, você vê uma outra questão, né, assim, que eu penso, aqueles idosos que estavam fazendo a capoterapia lá proposta pelo mestre Gilvan, como estarão essas pessoas idosas também, né? Claro que a gente trouxe esse debate para discutir enquanto a criança, pensar no adolescente, mas também a pessoa idosa também deve estar sofrendo um processo muito grande, por várias questões, né? Primeiro que é um grupo de risco, né? Nesse processo do Covid, né? E aí, a maioria dos idosos brasileiros, talvez não sei se é a maioria, né? Não posso afirmar porque eu não pesquisei para afirmar isso, mas a gente sabe que muitos dos nossos idosos já vivem em situação de abandono, às vezes pelas próprias famílias, né? E aí vem essa questão de um isolamento social, né? A perda maior do convívio entre o seu e entre os outros. Também é todo um processo que traz angústia, traz depressão, né? Traz M questões que realmente são coisas que nos afetam, nos preocupam, né? Eu queria ver aí se a galera que está nos ouvindo queria trazer alguma consideração, alguma proposta para o debate, né? Porque eu acho que a gente podia fazer essa troca aqui. Fique à vontade aí, galera. Seria importante, não só Estou provocando, mas essa galera está muito quieta. Mas alguma coisa que a gente não falou ainda, né? Sabe, o mestre Raimundo Quilombolas que entrou aí. Eu acho que trazer coisas que talvez a gente não tenha falado.
essa coisa do idoso mesmo, né, mestre? Que o tempo para eles é diferente do tempo para a gente, mas ainda para as pessoas mais jovens, né? É para ontem, tudo para eles é para ontem, porque o tempo está aí, né? E nesse momento não poder aproveitar esse tempo, né, como gostaria, com seus filhos, netos, bisnetos, realmente é muito cruel. É um vírus que chegou para trazer o de pior, né, para a gente. Eu estava vendo uma live onde trazia uma pesquisa, mestre, como a questão que foi um vírus que trazido, né, pela classe média, que viajava, né, e nesse contato lá fora foi trazendo o vírus para cá, mas quem está morrendo é a população negra, né? É um quadro que já acontecia antes e nesse momento isso piora mais ainda, né? Então, Exatamente. o que trazer para os nossos olhos aquilo que já estava aí, mas de uma forma, né, monstruosa. Aí é uma pesquisa que essa pessoa está falando dos Estados Unidos e algumas cidades que a população negra é de 30%, mas é quem mais morre, né? Nos presídios, né? Que é onde a grande quantidade, a maioria... A nossa população negra, principalmente, a nossa população negra, principalmente a juventude, né? Eu tenho feito uma pesquisa em função do meu trabalho no mapa da violência no Brasil, de 2008 a 2020, né? A maioria dos assassinatos, 73%, são assassinatos da juventude negra, né? Uhum. Então a juventude negra morre de bala perdida, de bala achada, né? Então a gente tem passado um processo muito complicado, né? E no Covid não está sendo diferente, porque na verdade, né, a saúde de qualidade não chega à nossa comunidade e elas acabam também sofrendo todo esse processo. Bem-vindo aí, mestre Celinho, aqui de Guaba, mas que atualmente mora na ilha de Sardenha, lá na Itália. Bem-vindo à nossa live aí. Salve, mestre Risadinha vamos lá. Também. Risadinha de Bimba, aqui de Salvador. Bacana. Ia falar outra coisa, me perdi. Você estava falando sobre a questão da violência contra a comunidade negra. Sim, né? sim. O que eu acho que a política que estamos submetidos e submetidas, né, essa política federal, que é uma política genocida, então, por todos os lados, todos os segmentos, eles estão tentando fazer um cerco, né? Tentando sustentar o Enem, né? Que é para justamente excluir a juventude negra, que tem menos acesso à internet, a esse ensino online, esse ensino à distância, né? Aqui o Nordeste estamos sendo estamos sofrendo mais ainda, mas como bons nordestinos, estamos dando uma rasteira neles, né? Se criou o consórcio Nordeste, né? O senhor deve acompanhar, né? Que é a união dos estados do Nordeste para tentar sobreviver, mesmo antes do Covid. E agora, mais ainda, tem uma plataforma que um grande pesquisador, né? Que é o Nicoleles, que está junto a outros grandes cientistas, nesse consórcio do Nordeste, onde você ali vai atualizando para eles mapearem, né, as cidades, bairros, estados onde a incidência do Covid é maior. O nosso governador aqui, que tem trabalhado arduamente, tem sofrido ameaças, né? Porque trabalhar nesse momento vai de encontro a essa política, né? Então, além desse vírus do Covid, temos outro vírus, né? Que eu não sei o que é mais letal. Então, sobreviver a esses dois vírus é muito difícil. Com relação, né, ainda à capoeira, o que é que a gente pode, né, falar mais sobre o estado, né, desse professor, dessa professora, desse mestre que está em casa, sem poder sair, sem poder dar sua aula, o que ele tem feito para sustentar o seu treino ali diário,
né? Eu tenho visto assim muitos treinos, a galera mais jovem aí treinando diariamente, mas como tem sido difícil, né? Manter esse hábito de uma condição física saudável, né? Então, embora a capoeira nos dê esse recurso, mas é muito muito difícil. Não sei o que o pessoal está fazendo aí, o que é que pode dizer. O mestre Perninha está perguntando se a capoeira recupera, resgata, não é uma contradição termos mestres de capoeira excluindo alunos devido ao seu passado marginal? Quer começar a responder? Ou você pode repetir, mestre, e der a sugestão de eu desligar as outras coisas que estão ligadas na internet. Meu filho, desligue tudo aí que está atrapalhando aqui. Tá certo? Tudo. Tudo. Tudo não. Isso, tudo, por favor. Pois é. Eu estou dizendo o seguinte, o mestre Perninha está perguntando para nós se a capoeira que recupera e resgata não é uma... A capoeira recupera e resgata. Se não é uma tradição, contradição, temos mestres de capoeira excluindo alunos devido ao seu passado marginal. Sim. É uma boa reflexão, viu, mestre? Essa é uma boa reflexão, porque atualmente a gente tem vivido um momento de enquadramento da capoeira, né? Eu acho que em função da capoeira estar na universidade, estar nas escolas, né, que exigem determinado padrão, né, padrão de comportamento, padrão de fala, né, e acaba que a gente cai nessa emboscada de se submeter a isso. Então, quem não corresponde, quem não atende a esse padrão é excluído. Então, a gente precisa nunca perder de vista de onde a capoeira veio. Né? A capoeira veio da rua. Né? E quem era que estava na rua? Né? A capoeira é para todos e todas. Tá? Então, a capoeira é um grande recurso para a gente justamente acolher essas pessoas. Tá? Eu acho que esse é o grande risco. Verdade. Essa pergunta me remete muito a pensar também, né, a gente sabe que a gente está num momento complicado, é um processo que é democrático, né, mas a gente sabe que muita gente da capoeira votou no governo que está aí, né, tirando direitos, fazendo arminha para lá e para cá, não defendendo o direito de terceiros, de outras pessoas, né? E aí essa pergunta me remete também a pensar como é que esses mestres que votaram no governo que eu considero fascista, né? Como é que estão sendo formados as crianças e os adolescentes por esses mestres que defendem descaradamente na internet o assassinato da juventude negra, que defende descaradamente na internet, né? A desconstrução da imagem de quem foi Zumbi dos Palmares, que defende descaradamente nas redes sociais a violência contra as mulheres, né? Como é que a gente pode perceber, né, que impacto psicológico traria para essas crianças e adolescentes, né? Esses mestres que têm essa visão, que não mudaram, muitos ainda não mudaram, continuam, né? Eu recebi uma foto de um mestre aí falando, inclusive, né, que botou aquela camisa com arminha, com foto do atual mandatário do país, e dizendo que é isso mesmo, entendeu? Defendendo as 5, né? Então, são questões, eu acho que esse mestre, inclusive, precisa muito de uma pessoa como a senhora, de uma psicóloga urgente, entendeu? E só para não passar assim em branco, eu queria registrar aí que o mestre Etienne propôs aí que realmente ele defende a proposta de aulas online, através da musicalidade, da corporeidade, né? Porque esse é o momento que a gente tem para hoje, né? Então, mas eu penso assim, mestre, pegando como mote a pergunta do mestre Perninha, do Rio Grande do Norte, né, do grupo Corpo Livre, eu penso que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, inclusive, para aquelas pessoas que votaram nesse governo, porque nós estamos perdendo direito, inclusive, de se expressar, né? Então, com o advento dos fake news, que a capoeira ela não está, né, ela não está isenta disso, né? Então eu percebo que a gente precisa fazer uma reflexão, porque muitos dos mestres
dos mestres também estão desconstruindo a história da própria capoeira. Porque o cara que ele defende o assassinato da juventude negra, o camarada que registra Zumbi dos Palmares como um herói nacional, ele não entende de nada de resistência, da importância da criação de uma luta como a capoeira. Né? Isso, para mim, é uma questão não só cultural, mas também muito psicológica. Né? Aí você, que tipo de formação teve um sujeito como esse? Na verdade, o que eu percebo é que muitos de nós ficamos reproduzindo o discurso que a elite faz. Né? A elite nos põe um contra o outro, um contra a outra. Né? E esse processo é um processo de desconstrução das nossas culturas, de desconstrução da nossa educação identitária, de desconstrução da nossa própria forma de viver. Né? Ora, se a capoeira foi reconhecida como patrimônio e está lá no dossiê do reconhecimento, no inventário, que ela foi reconhecida para manter o seu caráter identitário, como é que um camarada que é capoeira não pode pegar a capoeira e transformar numa arma de transformação social? Né? Eu trabalho tanto no sistema prisional quanto socioeducativo. Né? Dei aula muitos anos, dos anos 80 aos anos 90, no manicômio judiciário. Imagine se eu ia ter lá um comportamento de desprezar aquelas pessoas. Quer dizer, então eu não poder, se eu tivesse um tipo de comportamento desse, eu estaria excluindo pessoas que já são excluídas pelo próprio Estado e pela sociedade esse tempo todo. Né? Nós vimos aí as pessoas falar Deus acima de tudo e defendendo assassinatos, defendendo morte, defendendo estupros, defendendo arminha. Né? Então eu penso que esse é um processo que a psicologia também, eu penso que nesse momento que a gente sair do isolamento social na capoeira, serão precisas várias reflexões, inclusive no sentido de trazer esse debate, né? Inclusive no que a psicologia vai poder contribuir nesse processo, porque eu acho que a gente vai ter que refazer. Eu não sou psicólogo, minha área não é essa, minha área é o direito, é o jornalismo, contabilidade. Mas eu penso que esse é um processo que a gente vai precisar se reconstruir, fazer uma releitura do nosso comportamento, da nossa forma de agir. Será que eu, enquanto mestre de capoeira, enquanto mestra de capoeira, enquanto um profissional da capoeira, continuo atuando de forma excludente nesse processo? O que isso vai impactar na vida da minha aluna, do meu aluno, né? Seja ele criança, adolescente, seja um jovem, um adulto, um idoso? Sim. Eu acho que esse é um tema tão duro, né, mestre? Porque a impressão que eu tenho de que essas pessoas não entenderam nada do que é capoeira. Nada, porque é ir totalmente de encontro à história da capoeira, o que ela prega, né? A riqueza que ela tem como instrumento de inclusão, de estar onde o Estado não está, né? O papel da capoeira, que muitas vezes o Estado não tem. Né? Então, eu fico pensando se não são pessoas perversas, que é aquela que sabe que aquilo tem conhecimento daquilo, mas não reconhece, não aceita. Né? Então, é uma perversão mesmo, sabe? E eu fico pensando no dano dessa pessoa como mestre, ali como professor de crianças que estão em formação, adolescentes que precisam de referência, e são essas referências que chegam em nome da capoeira, utilizando o nome da capoeira, sabe? Então, eu não sei se é por interesse próprio, né? Que tem esse discurso, ou porque acredita mesmo naquilo. Eu também não entendo, sabe? Eu não entendo, e uma pena, porque é um projeto político, né? A gente sabe que a capoeira, ela inclui todo mundo, tantas coisas aí que a gente olha, poxa,